soberano, Jesus. Tu és soberano.
você, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa, Senhor, que trabalha na redação dessa revista. Essa revista que tem nos ajudado, Senhor Deus, a alcançarmos cada dia mais e mais pessoas, cada dia mais e mais mulheres, para estarmos nessa caminhada contigo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da pastora Amélia, que está à frente da redação dessa revista, por cada pessoa que trabalha ali, Senhor Deus, do maior ao menor, Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor, seja com a vida de cada um. Continua usando eles, Senhor Deus. Continua, Pai, trabalhando sobre a vida deles, Pai, para que eles possam cada dia mais estar derramando, Pai, sobre cada um, Pai, através das tuas palavras, através, Senhor Deus, de cada testemunho, Pai, que encontramos naquela revista, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo e por todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe, então, né? Essa revista, as pessoas que dela trabalham e todas as pessoas que são alcançadas através dessa revista. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um, de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar chamando aqui o nosso irmão amado. Ele não vai cantar, né? Irmão amado. Amém? O pastor está fazendo uma pequena viagem aí, e nos incumbiu de estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Muito bom poder estar na casa do Senhor. Vamos ofertar nessa noite, irmãos? Como presidente da Federação Metodista de Mulheres da 7ª Região, quero expressar a minha alegria de estar participando dessa data tão importante, Jubileu de Pinheiro. É isso mesmo, a revista Voz Missionária está completando o seu Jubileu de Pinheiro. Esta revista tem características comuns à árvore do pinheiro. Você sabia? O pinheiro é uma árvore que desenvolve para o alto, é perene, tem vida longa e resiste a baixas temperaturas. Assim também é a revista Voz Missionária. Ao longo dos seus 91 anos de missão, evangelismo e informação, sempre atualizada, com suas páginas recheadas de assuntos para crianças, mães e avós. Como o Pinheiro, a nossa revista mantém-se crescendo para o alto, para cima, sempre buscando e pensando nas coisas lá de cima, prosseguindo para o alvo, a sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus. Colossenses 3:1-3, Filipenses 3:8. Como pinheiro, a Voz Missionária se mostra uma revista perene, de vida longa, com um testemunho fiel e leal ao Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Filipenses 1:3-5. Queremos agradecer pela vida de muitas pessoas dedicadas que serviram a revista Voz Missionária e que deixaram o legado de fé na trajetória da revista. Queremos também agradecer a tantas pessoas importantes que servem a revista nesse tempo, com seus mais variados dons. Também a nossa querida redatora, pastora Amélia, que Deus a abençoe, para que continue sendo instrumento do Senhor em nossas vidas. Parabéns, Voz Missionária, pelos seus 91 anos de compromisso, amor e envolvimento com a missão de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e a todas, nós que somos
abençoados e abençoadas por esta revista tão maravilhosa que tanto nos inspira. Amém. Olá, minhas amadas, graça e paz. Muito bom dia. Estou aqui, eu sou a Maria Lídia, a ajudante da Voz Missionária da 7ª Região. Estou aqui muito feliz nessa manhã para agradecer a Deus pelos 91 anos da nossa amada revista. E que Deus esteja abençoando as comemorações em todo o país, Estamos muito felizes, muito alegres. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja derramando a unção sobre cada uma de nós. Agora estarei fazendo uma oração, em favor da nossa revista e entregando a cada um de nós nas mãos do Senhor. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por este dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor dá de fazer. Senhor, eu te agradeço pela nossa querida Voz Missionária. 91 anos de vitória, Pai. Quero te entregar, Senhor, a pastora Amélia em tuas mãos. Continue derramando sobre ela a tua unção, a tua graça, o teu poder, dando sabedoria a cada dia, Senhor, dando a tua graça e a tua paz. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma cada agente regional nas tuas mãos, cada agente distritais, cada agente, Senhor, locais, que tu venha estar abençoando, derramando o teu poder, Senhor, e a cada uma de nós que amamos esta revista, que o Senhor esteja abençoando. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Derrama a tua unção e a tua graça sobre a pastora Amélia. Abençoa sua família, seus filhos, em o nome de Jesus, ó Deus. E todos aqueles que estão envolvidos nesta obra, Pai, tão maravilhosa. Obrigado pelos 91 anos da nossa amada revista. Te adoramos, te glorificamos, celebramos o teu nome, pela essa grande vitória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Graça e paz às amadas irmãs e aos amados irmãos da nossa 7ª Região Eclesiástica. Estamos hoje reunidos em torno dessa celebração, de 91 anos da revista Voz Missionária. Muito obrigada a vocês que se unem a nós nessa celebração. A nossa gratidão a Maria Alice, a presidente da 7ª Região, a Tânia, que é também a agente regional da Voz. E quando falo em 7ª Região, eu lembro com carinho da nossa irmã Elizabeth Meirelles, que durante muitos anos foi agente regional da Voz. E por intermédio dessas mulheres, recebam todos vocês o nosso abraço carinhoso, a nossa palavra de saudação. E eu gostaria de convidar vocês a abrirmos nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns espaçadamente. É o trecho que nos fala da cura de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E quando ele chegou, ele apresenta a carta ao rei de Israel, e o rei de Israel, quando lê a carta, rasga suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo.
Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E depois aqui a palavra de Deus continua nos contando o momento que Eliseu manda ele banhar-se no Rio Jordão. E no versículo 14 nós vemos o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que essa palavra se transforme em vida e traga vida aos nossos corações. Pai querido, que o teu Santo Espírito nos inspire e faça com que a tua palavra nos fale e transmita vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O ano passado, por ocasião do final do ano, eu estava numa livraria, um dos meus lugares prediletos, né? Não só pelos livros, mas também eu me perco nos papéis, nas canetas, nos blocos, agendas. E eu encontrei um caderno com uma anotação que eu achei muito interessante. Não sei se dá para vocês verem daí. Diz assim: por onde for, floresça. E essa frase me tocou, tanto que eu quis comprar esse caderno de anotações por conta dessa frase. Por onde for, floresça. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos das condições ideais para florescer. E essa frase nos diz exatamente o oposto. Aonde você estiver, como você estiver, floresça. Dê flores, dê frutos, né? E sempre que eu penso ou leio sobre a história dessa jovem na palavra de Deus, essa frase vem à minha mente porque essa jovem, ela seguiu essa frase à risca. Ela floresceu naquelas circunstâncias difíceis, ela floresceu num tempo de dor, num tempo de separação. Trata-se de uma jovem sem nome, mas a sua palavra, a sua história está aqui registrada na Bíblia. É uma história curta, né? Mas plena de significado, porque fala de cura, fala de fé, fala realmente de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ela entra em cena apenas nos primeiros versículos, mas ela causa um alvoroço tão grande com as suas palavras que nós vemos o poder das palavras, né? Como as palavras têm poder e esse poder vai se estendendo. E a primeira coisa que vem à minha mente é como nós agimos diante de situações novas e dolorosas. Algumas vezes nós enfrentamos circunstâncias na nossa vida que são plenas de sonho, de esperança, né? Pensem numa noiva, num noivo, pensem numa mãe, num casal esperando uma criança. Tempos de esperança, tempo de alegria. Mas essa jovem foi colocada numa situação de sofrimento, porque ela perde a sua liberdade. Ela foi levada cativa lá para a Síria e ali ela fica como serva na casa do comandante Naamã. Ela fica como serva, inclusive, da sua esposa, né, que era comum naquela época. Os estudiosos deduzem que ela era adolescente. Se nós pensarmos na adolescência, adolescência é tempo de contestação, né? Adolescência é tempo de rebeldia, é tempo, às vezes, até de mau humor. Então, ela enfrenta situações desafiadoras para a sua idade e desafiadoras, inclusive, para nós como pessoas, como seres humanos. Ela teria todos os motivos para se rebelar. Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações difíceis, situações de muito sofrimento, de muita dor, de muita perda,
como essa situação que nós enfrentamos nos nossos dias com a pandemia provocada pelo coronavírus. Uma situação que nos pegou de surpresa, nos isolou da família, nos isolou dos amigos, nos isolou da nossa igreja. E não era uma situação que nós gostaríamos de passar. Hoje mesmo nós preferíamos fazer esse culto ao vivo e a cores, né? Podendo olhar no olho uma da outra, podendo abraçar, mas nós estamos aqui, separadas umas das outras. E nesse tempo difícil, nós somos chamadas a florescer, nós somos chamadas a frutificar, a produzir frutos, mesmo nessa situação difícil, como essa jovem fez em meio a essa situação difícil. Esse texto também nos mostra que essa jovem, ela podia ser escrava, ela podia não ter a liberdade, mas ela tinha fé. Ela acreditava em Deus, ela conhecia o profeta do seu povo. E ela então, nesses momentos difíceis, né, que ela estava passando e vendo ali a sua patroa também pensando, ela lembra que na sua terra existe um profeta, na sua terra existe um homem de Deus, um homem que fala em nome de Deus, um homem que fala por Deus e revela a vontade de Deus ao seu povo. Muitas vezes, nos momentos de escuridão, nos momentos de tristeza, nós perdemos a capacidade até de caminhar. Quantas pessoas entraram em momentos difíceis, né, com a questão do coronavírus, e por conta disso, alguns perderam até sua vida. E aí o que nós vemos é o seguinte, que nesses momentos de escuridão, nós somos chamados a exercitar a nossa fé. Nós somos chamados a continuar confiando e crendo em Deus. Dizem que na Segunda Guerra Mundial, um grupo de alguns pobres e perseguidos alemães refugiaram-se num porão escuro, frio, sem claridade nenhuma. E quando as tropas dos aliados libertaram a Europa e tiraram as pessoas dos seus refúgios, dos seus esconderijos, num desses lugares eles acharam as seguintes frases escritas: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Quem confia em Deus não desiste diante das dificuldades, continua confiando em Deus diante das incertezas, diante das lutas e produz frutos enquanto espera, floresce enquanto espera a ação de Deus, porque Deus é um Deus que trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida. E uma terceira coisa que esse texto nos mostra é que essa jovem, ela tinha compaixão. Ela podia estar sofrendo, mas ela era uma pessoa compassiva, ela era uma pessoa misericordiosa. Vocês conseguem imaginar a cena? Ela está ali limpando a casa da sua patroa, e a sua patroa está do seu lado, lamentando a situação do esposo, a doença do esposo, porque ter lepra naquela época era algo muito triste. Ela está destinado à separação da família, separação social, estar longe de todo mundo. E aquela jovem, naquele momento, demonstra a sua compaixão. E ela fala uma frase. Não foi uma frase de efeito, mas foi uma frase que teve grande efeito sobre a família. Ela diz: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Ela podia estar curtindo a sua revolta, podia estar curtindo a sua solidão, o seu momento difícil, mas a sua vontade de partilhar a sua fé, a sua vontade de falar do seu Deus era mais forte do que a situação
que ela estava enfrentando. Então ela fala do profeta Eliseu, ela fala de como ele tinha poder para agir. Isso se chama fé colocada em ação, fé que age, fé que se condói, fé que vê o sofrimento humano, o sofrimento do outro, da outra pessoa e resolve agir. O biblista William Barclay, ele diz num dos seus comentários que nós vivemos num mundo de corações partidos. As tragédias, as situações conjunturais, as doenças, o desemprego, a fome, a violência, quantas coisas vão levando o ser humano a essa situação de sofrimento, a uma situação de corações partidos. Estamos sofrendo com essa pandemia, estamos sofrendo em ver tudo que está acontecendo no Pantanal, tudo que está acontecendo lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Então nós vemos aí um momento difícil, né, onde mortes vão acontecendo. Nós estamos vivendo o mês de setembro, e o mês de setembro nos lembra exatamente o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, não é? E as estatísticas nos dão conta de que nos Estados Unidos, 70 pessoas cometem suicídio diariamente, enquanto outras 1.000 tentam. Pensem bem, no final do ano, 365.000 pessoas estão tão infelizes que atentam contra a própria vida. No Brasil, esse número é menor, numa média de 5 mortes para cada 200 habitantes, mas já passa a ser visto como uma situação de saúde pública. E nós sabemos que a estatística pode ser bem maior. Outro dia eu ouvia um psiquiatra falando que tem a questão da causa-mortes, né? Que muitas vezes quando vai se soltar o atestado de óbito, já se coloca qualquer outro motivo e não sai a questão do suicídio. Então nós vemos que nós devemos prestar muita atenção às pessoas depressivas, às pessoas que precisam de uma palavra de esperança, porque nesse mundo que está marcado pelo pecado, pelo sofrimento, pela violência, pela falta de paz, qual é a nossa resposta como Igreja de Cristo? A nossa resposta é exatamente oferecer Jesus, oferecer esperança para essas pessoas. E aí eu gostaria de retomar, né, com vocês a questão da voz missionária. 91 anos atrás, quando surge a voz missionária, é interessante nós pensarmos na Miss Epps, Miss Leila Epps, né? Porque a Miss Epps estava no Brasil como missionária e ela fazia um belo trabalho com as crianças. Aqui ela cria a revista Bem TV para crianças, que na época era uma revista direcionada completamente às crianças, era uma revista vendida em bancas e ela estava feliz com o seu trabalho. E ela foi aos Estados Unidos, né, se apresentar diante da sua junta de missões, como todos os missionários precisam fazer, e lá ela recebeu uma notificação que quando ela voltasse ao Brasil, ela não iria mais trabalhar com as crianças, ela iria trabalhar com as mulheres. E a Miss Epps ficou num vazio. Ela ficou olhando e pensando, meu Deus, como? Eu nunca trabalhei com mulheres, eu sempre trabalhei com crianças, né? Como será que vai acontecer? Como isso vai ser? Eu lembrei da Ivana, quando ela estava dizendo na live que a questão das borboletas no estômago, né, que muitas vezes as lives provocam. Então, a Miss Epps deve ter ficado com essas borboletas no estômago, porque ela nunca havia trabalhado com mulheres. Mas Deus é tão bom que quando ela estava voltando para o Brasil, ela teve um sonho. E no seu sonho, ela ouviu as mulheres pedindo ajuda. E ela se comoveu. Então, a gente vê que a Miss Epps, assim como aquela jovem, também era uma mulher compassiva, era uma mulher misericordiosa.
E chegando no Brasil, então, ao invés de ficar triste, ao invés de ficar magoada, ela tomou uma decisão. Ela resolveu florescer aonde Deus a tinha colocado. Ela falou: Deus me colocou com as mulheres, então é aqui que eu vou florescer, é aqui que eu vou trabalhar. E aí acontece toda a história que nós já sabemos, né? No dia 18 de setembro de 1929, era uma quarta-feira, segundo o calendário definitivo, né? E ali ela se reúne com as mulheres e ela compartilha um sonho. Uma revista que pudesse unir as mulheres de todo o Brasil, uma revista que pudesse ser um elo entre as mulheres, mas, acima de tudo, uma revista que pudesse levar uma mensagem de esperança, pudesse informar, pudesse inspirar e levar esperança. E aí eu fico imaginando, né? Glória a Deus, porque aquelas mulheres não ficaram com medo, reunidas ali na Igreja Metodista Central, mesmo em meio a uma crise mundial, com a queda da Bolsa de Valores em Nova York, vivendo tempos difíceis, elas decidem criar a Voz Missionária. Aqui nós temos o exemplar da primeira revista, né? E aí nós vemos nessa capa do ano passado toda a evolução dessa revista, né? Desde quando ela existiu. Nessa capa nós temos exatamente 90 capas da revista Voz Missionária. Essa aqui é a nossa revista do nosso Jubileu de Pinheiro, né? Então nós estamos hoje celebrando 91 anos da revista Voz Missionária. E aí eu digo para vocês, aquelas mulheres viveram essa situação difícil, mas sonharam. E hoje nós vivemos tempos difíceis com a questão da pandemia, com o desemprego, com todos os acidentes ecológicos, mas nós não podemos perder a esperança. Como mulheres discípulas de Jesus, nós temos que sair compartilhando a esperança, nós temos que repartir essa esperança. E aí eu convido vocês a compartilharmos essa voz, uma voz que pode alcançar corações, uma voz que pode chegar aonde muitas vezes nós não conseguimos chegar. E aí essa voz pode florescer, ela pode dar frutos no coração das pessoas que vão ler essa revista. E eu creio que é por isso que essa revista está em pé. Há 91 anos, com tantas dificuldades, quantos planos essa revista já enfrentou e passou nesse país, mas ela continua em pé, porque ela compartilha as verdades eternas do Senhor. Então, Deus tem um projeto com essa revista. E nós convidamos você para que você seja como aquela menina. Você fale uma frase apenas, mas que essa sua frase possa reverberar no coração das pessoas e possa ser fonte de cura, assim como aquela menina foi fonte de cura na vida de Naamã. Que nós também, como mulheres, sejamos fonte de vida, fonte de esperança na vida de outras mulheres. Nós contamos com você e que essa voz nunca se cale, mas continue firme, atingindo o coração das pessoas. Amém? Olá, amadas, graça e paz. Que bom poder estar com vocês agora, né? Nesse finalzinho do evento da 7ª Região. Que bom que eu pude vir e estar com vocês e dizer para vocês, né, todas, que vocês são muito amadas, vocês são pessoas lindas de Jesus, mulheres lindas de Jesus. Eu também, claro. E estou muito feliz. Meu coração está transbordando de alegria por esse momento de gratidão ao nosso Deus.
Eu quero dar boas-vindas à 7ª região, já dando tchau também para a reverenda Amélia, que está aí do outro ladinho, lá em São Paulo, a Maria Alice, né, nossa presidente, a Tânia Mara, nossa agente regional, e a nossa Lídia, querida, né, assessora da Voz. Que bom que nós estamos aqui, que bom que chegamos nessa caminhada, uma caminhada difícil, uma caminhada árdua, mas uma caminhada de vitória, porque 91 anos ininterrupto é uma vitória. E eu vou falar uma coisinha que logo alguém vai descobrir. Eu tive que pesquisar quando foi que a nossa redatora entrou nessa caminhada. Pois é, já faz 15 anos que ela está conosco ali, ó, firme e forte, a cada edição melhor que a outra, a cada reportagem, a cada confecção, tudo, claro, tem toda uma equipe, mas se não tiver uma liderança de punho firme, forte, não vai. Já teria acabado, mas aprova o Senhor que não acabou e a gente continua aqui firme e forte. Amém? Nós vamos orar em gratidão a esse Deus, porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom e Ele é maravilhoso. E foi o tempo todo e será. Oremos. Querido Deus, querido Pai, soberano Pai, muito obrigado por esse momento tão lindo, esse momento de que estamos festejando a vida de uma revista, a vida da Tua Palavra transportada aqui dentro desta revista e que é levada a muitas e muitas mulheres. Muito obrigado por esses 91 anos de existência, 91 anos levando a palavra, 91 anos levando a missão. Muito obrigada, Senhor, porque através dessa revista, desde o primeiro sonho até hoje, o Senhor aprovou em que ela continue. E ela está aqui conosco. Muito obrigada, Senhor, pela vida de todas as pessoas que são envolvidas, comprometidas com essa revista, em especial a reverenda Amélia. Muito obrigada por cada agente regional, por cada agente local, por cada assinante, Senhor, por aquelas que ainda não são, mas serão. Nós sabemos disso, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor, que elas consigam alcançar essa vitória. Muito obrigada, Senhor, por essa noite tão linda, por esse encerramento aqui na 7ª região. Agora nós te pedimos, Senhor, que esteja sobre nós, continue sobre nós com as suas mãos poderosas, abençoando a todas nós e principalmente a essa voz, que é essa voz que nós levamos, é essa voz que nós trabalhamos, e é essa voz que é a Tua voz. Muito obrigada, Senhor. Em Teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.